Olá, Mindmappers! Hoje nós vamos estudar o livro As Armas da Persuasão. Livro muito importante, com certeza deve fazer parte da sua biblioteca, e é um livro de leitura obrigatória. Hoje nós vamos passar por todos os principais pontos, capítulo por capítulo, desse livro. Está aí a capa, esse livro escrito por Robert B. Cialdini. Interessante que já na capa ele apresenta aí alguns elementos de persuasão. Vamos ver se você identifica aí. Olha, já ao lado do nome dele, nós temos aí um título, né? Que gera autoridade, né? PhD. E também uma prova social, mais de 2 milhões de livros vendidos, né? Embaixo também uma prova social, um escritor, alguém aí importante, fez uma avaliação do livro, né? O melhor e mais bem pesquisado livro sobre o assunto. De fato, concordo. É um livro que apresenta muitos estudos científicos, não é um livro de opinião, ele dando opinião sobre alguma coisa. Na verdade, ele apresenta muitos estudos, né? Cada afirmativa que ele faz, ele traz um estudo diferente, com vários exemplos, vale muito a pena. Então vamos ver alguns desses estudos e como isso pode te ajudar aí na sua jornada, tá bom? Bom, primeiro falar rapidamente aqui do próprio autor, do Robert Cialdini, né? Ele é professor de psicologia, de marketing, psicologia e marketing da Universidade do Estado do Arizona, nos Estados Unidos, e também é doutorado na Universidade da Carolina do Norte. Então, um cara que estudou bastante aí, e esse livro dele realmente ganhou aí uma respeitabilidade muito grande, elevou o nome dele para uma celebridade mundial, pelo menos nesse mundo do marketing, né? Bom, no prefácio, o Robert, ele diz que vai explicar como funciona o mecanismo da persuasão, quais são os fatores psicológicos que influenciam no nosso comportamento e o que podemos fazer para nos defender desses mecanismos. Parece que quando ele escreveu o livro, ele estava mais preocupado em evitar que caíssemos nesses gatilhos, nesses princípios, né, nessas armas que ele chama Armas da Persuasão, né? E parece que quando ele escreveu o livro ele tinha esse foco, mas acabou que esse livro virou uma ferramenta importantíssima para copywriters, que são aquelas pessoas que fazem escritas persuasivas, né? Pessoas do marketing, principalmente agora no marketing digital. E interessantíssimo como esses elementos são utilizados. Não existe uma escrita persuasiva sem esses elementos que ele apresenta no livro aqui. Muito bem. No capítulo 1, chamado Armas da Influência, ele diz, faz um apanhado do que você vai aprender no livro, né? E basicamente você vai aprender os seguintes gatilhos, né? Da reciprocidade, do compromisso e coerência, da aprovação social, da afeição e da autoridade e escassez. Então, esses 6 gatilhos, ou princípios, como ele chama, tá? Dessas armas da persuasão. Interessantíssimo isso aqui. Bom, vamos lá. Quais são os padrões fixos de ação entre os animais e sua semelhança com o comportamento humano? É o primeiro tópico que ele faz aí uma analogia, uma correlação entre alguns comportamentos que o ser humano tem, que são automatizados, com seres mais, vamos dizer, mais primitivos, menos evoluídos do que o ser humano, né? Então ele dá o exemplo das aves, né? Então ele vai dizer aqui, por exemplo, que em muitas espécies de animais o comportamento ocorre segundo padrões mecânicos, chamados padrões fixos de ação. Esse mesmo fenômeno ocorre em humanos, tornando algumas decisões de humanos mais eficientes e econômicas. Bom, interessante aqui então, né? Olha só. Por exemplo, a reação de algumas aves ao piar de seus filhotes. Então, ele dá o exemplo da mãe perua, né? Que pelo simples piar dos filhotes, ela já aciona ali gatilhos de maternidade. Muito bem. Para viver no ambiente complexo e dinâmico dos dias de hoje, precisamos desses atalhos. Então, o ser humano também precisa desses atalhos de alguma forma, faz parte da própria evolução dele, né? Esse tema ele foi bem discutido, né, bem abordado nesse outro livro que eu gosto bastante,
que eu tenho aqui também e que vou fazer um resumo nos próximos dias, quem sabe, é o livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, de Daniel Kahneman, que é ganhador do Prêmio Nobel de Economia. Então, interessante porque ele, nesse livro do Daniel Kahneman, ele vai aprofundar teoricamente justamente esse aspecto, como o nosso cérebro, ele existe, ele reage automaticamente a alguns estímulos e como outros tipos de pensamento, eles são mais analíticos e quando isso acontece. Então, é muito interessante esse livro do Daniel Kahneman, porque ele vai ao encontro, né? Ele recepciona essas ideias aqui das armas da influência e eu acho que até uma colaboração importante caso você queira se aprofundar. E o autor vai dizendo que para viver num ambiente complexo e dinâmico dos dias de hoje, nós precisamos desses atalhos, né? A desvantagem é que a probabilidade de erro aumenta com esse tipo de tomada de decisão. Então, assim, a verdade é que, como a gente existe, o mundo é muito complexo e a gente tem que tomar decisões, às vezes essas decisões devem ser tomadas de forma automatizada, não dá para ponderar sobre tudo. A vantagem é que isso é uma adaptação evolutiva, a desvantagem é que a gente pode cometer erros e a gente pode ser colocado em erro, a gente também pode ser enganado, isso que é o grande ponto aqui do livro, né? Grande parte do processo de persuasão pode ser entendida como uma tendência humana pela reação automática na forma de atalhos por meio de determinados gatilhos psicológicos. Por exemplo, quais são os padrões fixos de ação entre os animais e qual a sua semelhança com o comportamento humano? Vamos lá, então vamos dar alguns exemplos aqui, né? A forma paralela de automatismo humano seria o princípio que se pedirmos um favor a alguém, teremos mais sucesso se darmos um motivo. Então, olha que interessante, aqui ele apresenta o estudo de um rapaz, na verdade foi um estudo mesmo, né? Ele colocaram um rapaz numa fila de uma fotocopiadora e ele pedia para aquela pessoa que estava na frente para lhe ceder o lugar porque ele estava atrasado. E então ele dividiu esse teste em dois grupos, né? Um grupo afirmava para a pessoa que estava na frente que estava atrasado e outro só pedia para usar a máquina de fotocópia, né, sem dar nenhum motivo específico. Aquelas pessoas que deram motivo, seja o motivo mais simples, aquelas pessoas tiveram um nível de aceitação maior, as pessoas cederam mais lugar. Só porque ela disse, por exemplo, que eu estou atrasado. Né? Então, existe um automatismo no ser humano, então, e ele começou a estudar esses padrões, e esses padrões são apresentados no livro. Né? O outro exemplo seria vincular preço à qualidade, isso é muito comum, né? E a gente sabe que o marketing explora isso bastante, a gente vincular algo caro a algo que é valioso e vice-versa, né? Uma outra coisa que tem a ver com o gatilho da autoridade, que ele vai falar mais para frente, é se um especialista diz que alguma coisa é correta, automaticamente a gente aceita aquilo como correto. A gente vai estudar isso nesse livro, né, que é o gatilho da autoridade. E o princípio do contraste, olha só que interessante, como quando vendedores apresentam o artigo mais caro antes de oferecer o mais barato, tipo, não dá o céu, né? Então você vê que é um contraste, né? Tudo é o ponto de vista, né? Esse jogador de basquete aqui de branco, né? Ele deve ter aí mais de 1,90 m seguramente, talvez quase 2 metros, mas esse outro aqui é muito maior. Então você tem a impressão que o outro é baixinho, mas não é exatamente isso. Então, o contraste também é uma forma de automatismo, e esse automatismo ele é utilizado também para automação. Aqui são alguns exemplos, e nos próximos capítulos o autor vai aprofundando isso de uma maneira mais detalhada. Então vamos lá para o capítulo 2, o gatilho da reciprocidade. Bom, primeiro, o que é exatamente a regra da reciprocidade? É o desejo de retribuição a um favor inicialmente fornecido, que gera uma sensação de gratidão. A, entre aspas, rede de gratidão é um mecanismo adaptativo do ser humano. Então, é isso, a reciprocidade é o desejo de retribuição a um favor. Basicamente isso. Isso gera uma sensação de gratidão. E o ser humano desenvolveu essa grande rede de gratidão como um mecanismo adaptativo de sobrevivência. Quais as três características da regra da reciprocidade?
primeiro, ela é muito poderosa justamente pelo seu fator cultural, isso está impregnado na nossa cultura, né? A gratidão é algo que tem a ver até com a religiosidade, a maioria das religiões trazem essa questão da gratidão, né? Se aplica mesmo quando o fator inicial não foi solicitado. Então, o que é o fator inicial? Quando você, por exemplo, presenteia alguém, quando você cede alguma coisa a alguém, mesmo que aquela pessoa não tenha pedido, ainda assim ela vai ter uma sensação de gratidão. Não é? Então, assim, não precisa ter um pedido inicial. Se ela for espontânea por parte de quem cede, já é muito poderoso. E pode gerar trocas desiguais, que uma vez que a pessoa se sente nessa posição de gratidão, ela tende a ceder mais do que normalmente cederia. Então, isso é bastante interessante. Bom, vamos a alguns exemplos aí, né? Os atos dos Hare Krishna de entregar uma flor antes de pedir doações. Esse é um exemplo que ele dá no livro, né? Que quando alguns grupos religiosos vão pedir doações, então eles entenderam que é melhor você dar um presente antes de pedir a doação. Então, segundo o livro, os Hare Krishna, quando eles vão vender o livro ou quando eles vão pedir doação, eles têm lá a forma deles de angariar fundos, né? Primeiro eles distribuem uma flor, entregam uma flor, e isso gera automaticamente, né, segundo o livro, isso gera um sentimento de gratidão, e isso aumenta enormemente as doações, tanto em número como em quantidade de valor, né? Um exemplo pessoal que eu posso dar aqui é que se passou comigo uma vez. Eu estava no shopping, né? E aí, o exemplo pessoal de um jovem que se ofereceu para fazer uma oração para depois me oferecer livros. Justamente isso. Eu estava no shopping e aí eu estava tomando um café numa livraria e um jovem se aproximou de mim e perguntou se podia fazer uma oração para mim. Eu falei, claro. Então ele se sentou, ele fez uma oração e depois ele me ofereceu livros lá da igreja dele, dizendo que eram livros para um projeto social, alguma coisa assim. Eu fiquei ali meio embaraçado ali, pum, fui fisgado pelo gatilho da reciprocidade e acabei comprando o material. Então, é justamente isso, né? Um exemplo de como é poderosa essa ferramenta, como é poderoso esse gatilho. Um outro exemplo, né, empresas farmacêuticas que financiam congressos, viagens e financiamentos a médicos e cientistas. Isso é uma coisa que, não sei como é que é a regulação disso, mas é uma coisa bastante comum, né? Então você tem grandes empresas que financiam congressos, alguns até reformam consultórios, a gente ouve falar disso, né? O pessoal das empresas farmacêuticas comentam isso. Então, é justamente o gatilho da reciprocidade. Aqueles médicos, então, tendem a indicar esses medicamentos porque justamente existe ali uma relação de reciprocidade. Doação de mesas e guarda-sóis a restaurantes e bares é muito comum. Então, uma determinada marca de refrigerantes ou marca de cerveja faz uma doação, né, faz ali uma contribuição para que hoje eu vejo muito eles fazendo também o letreiro do próprio bar. Isso também é uma forma de gerar ali uma relação de reciprocidade entre aquela marca e aquele revendedor, né? Uma situação mais simples é a técnica da amostra grátis, né? Amostra grátis, muito usado, inclusive, no marketing digital, né? Quando você dá você para coletar leads, você cede um material gratuito de alta qualidade, e isso é a forma mais moderna de amostra grátis. Mas quando a gente está andando no shopping, isso também acontece, né? A pessoa, enfim, existe ali uma pessoa, geralmente um rapaz, uma moça ali de boa aparência, oferecendo ali um novo produto, um novo biscoito, uma nova geleia, uma nova cerveja, e enfim. Então, esse tipo de técnica serve muito também para gerar o gatilho da reciprocidade. Muitas daquelas pessoas que vão provar aquela amostra grátis tendem a comprar porque gostou, provavelmente, mas existe um gatilho psicológico forte aí, que é o gatilho da reciprocidade. Outro exemplo muito interessante que o autor apresenta no livro é o que ele chama de sistema bug da Amway, né? O vendedor deixa um kit de produtos por alguns dias para que o cliente os teste. Então, no sistema da Amway, o vendedor ele deixa na casa de um dos clientes, ou geralmente são amigos conhecidos, né? Assim que a rede de marketing funciona, né? Para a Amway.
Então, você tem um amigo que vende emo, ele vai lá, vou te deixar uns produtos da emo e tal, aí você fica agradecido, vai ter produtos ali, shampoo, essas coisas, né? Então, aí você acaba usando uma certa quantidade e tal, e depois ele volta para fazer o pedido, né? Para ver o que você gostou, o que você queria efetivamente usar. Ele deixa um prazo limitado para você usar, justamente para você não conseguir usar tudo, porque aí ele recolhe aquilo, né? Porque ele deixa só como se fosse um uso e depois, né? Então, coloque nos comentários aqui se alguém já passou, se alguém é revendedor da Amway ou se já passou por uma experiência dessa de receber um kit. Seria interessante eu saber como é que funcionou para você. Coloque aqui nos comentários que vai ser muito importante, tá? Seguindo aqui, técnica da rejeição-recuo, ou seja, ou também conhecida como técnica porta na cara. Técnica da rejeição-recuo ou técnica porta na cara. O que significa isso? Bom, em vez de prestar um primeiro favor, diz o autor, que estimule um favor em retribuição, pode-se fazer uma concessão inicial que estimule uma concessão retribuidora. Como seria isso? Vamos ver aqui. Exemplo. Em negociações sindicais, pede-se um valor maior que o pretendido. É muito comum, quando a gente é adolescente, vai pedir um dinheiro para o pai e fala assim: ah, pai, eu preciso de R$ 200. E o pai fala assim: ah, eu posso dar 20, né? 30. Então é isso, você, em vez de prestar um favor que estimule um favor em retribuição, pode fazer uma concessão inicial. Né? Então você fala assim: ah, se você não quiser me dar 200, me dá 50 pelo menos. Então, isso é uma forma de reciprocidade, porque aquela pessoa que fala assim, nossa, ele está abrindo mão, na verdade não está abrindo mão de nada, né? Isso é só um gatilho psicológico. Então, quando os sindicalistas falam, olha, a gente quer um aumento de 50%, e o governo diz, só posso dar 8%. Então, esse tipo de negociação, né, entende-se que aquela pessoa que, nossa, inicialmente pediu 50% ou pediu 30% e agora está aceitando menos, é uma concessão e isso gera reciprocidade. Então, essa é a tese do autor, que ele chama de técnica porta na cara. O pedido inicial, no entanto, não pode ser extremo, mas apenas exagerado o suficiente para permitir a negociação. Então, não pode falar, eu quero um aumento de 300%, ou eu quero R$ 10.000, pai, e serve 50, porque aí vai parecer, não vai parecer natural, né? Vai parecer forçado. Então, o ideal é você, por exemplo, numa negociação, se você quer 15%, você pediria ali talvez o dobro, 30%, ou um pouco mais ou um pouco menos, porque aí você está numa margem de negociação, e aí você é visto como uma pessoa negociando que abre mão, que tem a, que tem o espírito de concessão, isso gera reciprocidade. É a chamada técnica da rejeição-recuo ou técnica porta na cara. Bom, por que é tão difícil escapar da reciprocidade? Porque se alguém oferece um presente, nos sentimos obrigados a aceitar. Isso reduz nossa capacidade de escolher o beneficiário de nossa gratidão, colocando o poder nas mãos dos outros. Isso gera um ônus psicológico. É muito interessante porque assim, eu posso exercer a minha gratidão dentro do meu livre-arbítrio para quem eu quiser, mas se alguém de alguma forma me oferece um presente, eu fico vinculado psicologicamente àquela reciprocidade, né? Então, aqui isso reduz a minha capacidade de determinar a quem eu vou ser grato. Né? Eu tendo a ser grato àquelas pessoas que, de alguma forma, me beneficiaram ou me fizeram algum bem. Né? Como eu, Lúcio Valente, uso o gatilho da reciprocidade? Né? Bom, eu uso o gatilho da reciprocidade na criação de conteúdo gratuito de qualidade nas minhas redes sociais, né, tirando dúvidas de desconhecidos nas redes sociais, com as caixinhas de pergunta, usando amostras grátis digitais, que seriam os meus cursos, os meus materiais, os meus e-books gratuitos, que eu ensino partes essenciais, né, do meu conhecimento. Né? Então, assim, quando você gera esse tipo de reciprocidade, você faz uma venda muito mais suave, né? Eu queria que você colocasse aqui nos comentários e me dissesse como você usa o gatilho da reciprocidade aí nos seus negócios. Você usa? Faz sentido para você? Fala aqui para mim. Legal? Seguindo aqui, nós teríamos o gatilho do compromisso e coerência. Bom, no capítulo 3, então, gatilho do compromisso e coerência.
Bom, os psicólogos reconhecem um desejo na maioria das pessoas de serem ou parecerem coerentes com suas palavras, crenças, atitudes e ações. Porque a coerência é socialmente importante? Segundo o autor, a coerência proporciona um atalho valioso em meio à complexidade da existência moderna. Sempre, todos os gatilhos, isso aqui é até repetitivo no livro, né? Até de uma forma proposital. Todos os gatilhos, eles funcionam como uma forma de atalho, tanto que ele chama de jiu-jitsu das técnicas de persuasão, porque realmente é mais suave quando você usa esses gatilhos. E a coerência é um gatilho talvez até pouco explorado, mas muito interessante. A coerência proporciona um atalho valioso, repetindo, em meio à complexidade da existência moderna. A incoerência, por sua vez, é vista, na verdade, né, como um traço indesejado da personalidade. Então, pessoas incoerentes que não mantêm a palavra, isso é uma coisa ruim, né? A gente vê essas pessoas de uma forma negativa e ninguém quer ser visto de uma forma negativa. Então, esse seria o gatilho da incoerência, da verdade, da coerência no seu aspecto negativo. E como a coerência pode ajudar na persuasão? O segredo é assegurar um compromisso inicial, por exemplo, assinar um pedido. Após essas pessoas tomarem uma posição, elas ficam mais propensas a aceitar novos pedidos que sejam coerentes com o compromisso inicial. Vamos ver isso, né? Quais são as características de um compromisso eficaz? Ele deve ser ativo, público e não coagidos. Vamos entender isso, né? Ativos, públicos e não coagidos. Vamos entender isso. Bom, esse compromisso deve ser ativo. Por isso que os compromissos por escrito são mais poderosos. Então, quando você quiser que uma pessoa se comprometa com alguma coisa, faça ela escrever isso. Mesmo que ela escreva, não seja um contrato, né? Não estou falando necessariamente disso. O autor fala, qualquer compromisso escrito, qualquer coisa que é escrita, ela é mais ativa do que simplesmente pensada ou falada, né? Então, você precisa de uma ação mais efetiva, que é escrever aquela intenção. Isso é muito importante. Então, olha só que interessante um exemplo que ele dá, fantástico aqui, né? Como os comunistas chineses usaram com sucesso o gatilho da coerência durante a Guerra da Coreia. Os prisioneiros americanos eram solicitados a escrever sobre aspectos moderadamente anti-americanos. Por exemplo, eles escreviam: os Estados Unidos não são um país perfeito. Nenhum país é perfeito. Né? Mas a partir daí, eles eram solicitados a dar exemplos dessas imperfeições. Todo país tem imperfeição. E, como consequência, acabavam mudando a própria autoimagem para ser coerentes com aquelas manifestações. Então, os chineses foram muito inteligentes nesse tipo de abordagem e conseguiu extrair muita coisa, muita informação interessante, inclusive declarações pró-comunistas de alguns prisioneiros, porque a partir do momento que você faz uma primeira manifestação, você tende a querer ser condizente, coerente com aquela sua manifestação inicial. Isso é muito interessante, isso é muito poderoso, tá? Então, eu não me aprofundei muito aqui, mas os chineses chegavam a fazer concursos de redação, e nesses concursos de redação, talvez eu fale aqui um pouco mais para frente, os prisioneiros tinham que falar dessas imperfeições, né, como era o país, e naturalmente eles acabavam falando de coisas que eram até positivas em relação ao comunismo, e aquilo era divulgado, e nesse concurso de redações eles ganhavam pequenos prêmios, como frutas, alguma coisa assim. Né? Então, no lugar de usar a violência, forçar fisicamente, eles usaram uma estratégia psicológica muito poderosa. Eles usaram o gatilho da coerência. Os compromissos escritos, então, têm o poder de influenciar outras pessoas e a nós mesmos. Bom, então eles devem ser ativos, e eu falei que, segundo o autor, o compromisso por escrito ele é mais poderoso. E eles devem ser públicos, porque se o compromisso é externo, existe uma pressão para que a pessoa se ajuste àquele compromisso. Se você faz um compromisso consigo mesmo, sem comunicar a ninguém, você não precisa dar satisfação.
Mas a partir do momento que você faz um compromisso externo, que outras pessoas tomam conhecimento daquele compromisso, naturalmente existe uma pressão maior. Por exemplo, eu vou fazer de um insight pessoal aqui, no site não, desculpa, no grupo dos Alcoólicos Anônimos, né? Não que eu tenha participado, mas eu sei que funciona assim. Existe um lema: evite o primeiro gole só por hoje. E aí, o que que acontece nessas reuniões? Aquelas pessoas, elas se comprometem publicamente, ali naquelas reuniões, a não beber por aquele dia. Então, olha só, não seria possível fazer promessas e assumir compromissos para toda a vida. Seria pesado demais para qualquer pessoa, especialmente para os ingressantes. O objetivo é alcançado pouco a pouco, um dia de cada vez. Como foi ensinado há milênios, a cada dia bastam as suas tribulações. Mais do que isso, só é preciso estar atento ao primeiro gole, nada mais. Isso eu tirei do site dos Alcoólicos Anônimos. Então, o compromisso, quando ele é externo, quando ela se dá, por exemplo, numa reunião, ou se dá de uma forma pública, esse compromisso é muito mais poderoso. Por isso que os chineses, eles publicavam essas cartas, eles publicavam essas redações dos prisioneiros americanos, para que outras pessoas vissem aquilo e aquilo gerasse uma pressão maior nos prisioneiros em manter a coerência. Então, por exemplo, quando você pede para alguém se comprometer publicamente com você e outras pessoas tomam conhecimento daquele compromisso, você tem uma chance maior de ver aquele compromisso sendo cumprido, né? Ele deve ser não coagido, ou seja, ele deve ser, de certa forma, livre. Nós aceitamos a responsabilidade interior por um comportamento quando consideramos que nós optamos por adotá-lo na ausência de coação. Isso é muito interessante. Por exemplo, se você diz para o seu filho que vai cortar a língua dele se ele mentir de novo, ele vai se sentir coagido a não mentir apenas na sua presença. Então ele diz: não é inteligente você coagir uma pessoa, nesse caso aqui, coagir o seu filho a não mentir dessa forma, com uma ameaça tão grave, porque ele vai se sentir ameaçado, ele vai continuar mentindo, só que não na sua presença. O mais sábio aqui, o mais correto, seria você utilizar algum tipo de compromisso ou a fazer uma analogia com o compromisso para que ele não se não minta novamente. É muito difícil, quem é pai sabe, mas uma coisa, por exemplo, que eu faço muito com a minha filha, que ela tem um gênio muito forte, e eu falo assim, por exemplo: minha filha, você é uma menina nota 10, né? Você é uma menina muito inteligente. Sou, pai, eu sou. Você é muito esperta. Claro, eu sou muito esperta, eu sou a mais esperta da minha turma. Você sabe que meninas espertas não mentem. Aí você faz com que ela mantenha a coerência do que ela acabou de pronunciar. Talvez, não é fácil, mas talvez isso seja mais efetivo, pelo menos quando ela não estiver na sua presença, no que você quer ensinar. Tá bom? Bom, esse compromisso deve ter um forte caráter interno. Então, aqui eu já dou exemplo. O melhor seria você, uma criança inteligente, eu dou o exemplo aqui, justamente que eu verbalizei para vocês, tá? É muito interessante que ele dá outros exemplos de como esse compromisso ele deve ser um compromisso livre, quando você tem, por exemplo, alguns grupos em que existe uma iniciação, né? Quando ele percebe que ele teve que passar por algum sofrimento, mas aquele sofrimento ele é parte de uma força pessoal. Por exemplo, quando alguém entra nesses grupos do exército ou da polícia, que são grupos de elite, por exemplo, existe um forte esquema de iniciação. A gente viu, por exemplo, no filme Tropa de Elite, como isso acontece. Então, passar por aquele curso é uma forma de você demonstrar uma força interna muito grande. E depois você vai ter que manter uma coerência com essa força, obedecendo às regras, enfim, e exercendo a força do grupo em relação àquilo que você participa, tá? Então, é um exemplo interessante que ele dá no livro. E isso não acontece só nos órgãos militares, não, tá? Em algumas tribos africanas, ele dá o exemplo de uma tribo africana, ele dá exemplo de várias outras situações e outras culturas, tá? Então, é interessante isso aqui, como essa coerência tem que ter um aspecto pessoal, interno, ou seja, não pode ser forçado. E dentro ainda desse gatilho do compromisso, existe uma técnica interessante também, que é chamada técnica da bola baixa.
Essa técnica vem dizer que uma vantagem oferecida induz a uma decisão de compra favorável. Então, algum tempo depois de tomada a decisão, mas antes do fechamento do negócio, a vantagem é removida. Essa é a técnica da bola baixa. Aí tem esse quadrinho, olha, desculpe, mas a promoção acabou, passo o valor normal? Ah, tudo bem, fazer o quê? Então, olha só, como é que seria essa técnica da bola baixa, né? Seria uma forma não correta, vamos dizer, né? Uma forma não honesta de aplicar o princípio da coerência. O que que acontece? Uma vantagem foi oferecida aqui, né, para usar esse exemplo do quadrinho aqui, né? Uma vantagem foi oferecida aqui para essa cliente, de que ela teria um desconto aqui, parece que de 70%, um desconto qualquer na compra dessa roupa aqui. E aí, ela se compromete, tá aqui tem um caderninho aqui, provavelmente ela já fez o pedido, já se comprometeu de alguma forma, já se envolveu emocionalmente com o produto, e na técnica da bola baixa, ela tira fala que houve um erro no sistema, alguma coisa assim, e a tendência é que essa pessoa, para manter a coerência, ela acabe levando esse utensílio. Existe um exemplo que ele dá no livro, que as empresas, as concessionárias de veículo, segundo ele, utilizam, que é assim, olha, se você comprar agora, você vai receber um, sei lá, um banco de couro, você vai ter algum tipo de vantagem que, se você comparar com o preço do carro, não é uma vantagem absurda, mas que é legal você ter aquela vantagem. Ou você vai ter um pequeno desconto, ou você vai ter ali um acessório que você não teria, né? E olha só, lendo isso aqui, aconteceu certa vez, eu fui comprar um carro, e o carro tinha dois modelos de som. Um som mais potente de uma marca famosa que viria, ou um modelo mais simples que viria de fábrica. Quando eu fui verificar o carro, quando eu fiz o test drive, eu percebi que existia um sistema de som bem legal. E eu falei para o vendedor, esse sistema de som vem no carro? Ele falou, vem, já faz parte do carro. Quando eu fiz todo o compromisso de compra, etc., ele veio sem graça para mim e falou, olha, eu queria te pedir desculpa, mas aquele som ele precisa de um acréscimo, sei lá, de R$ 500. Tá? Você me desculpa que se o senhor quiser levar, o senhor vai levar e eu tiro da minha comissão esses R$ 500. É claro que você não vai fazer uma coisa dessa, e aí você acredita na boa-fé da pessoa, o valor do carro era muito maior, né? Então você acaba falando, não, tudo bem, por R$ 500 eu prefiro levar o som, eu entendo e tal. Ele pede desculpa, mil desculpas. Se ele fez de boa-fé ou se ele não fez de boa-fé, o fato é que isso seria, se ele fez de má fé, a técnica da bola baixa. Legal? Outra variação, após um compromisso inicial, um elemento desagradável é adicionado. Olha só que interessante, naquele primeiro exemplo, uma vantagem é retirada, não é isso? Agora, um compromisso inicial é feito e depois um elemento desagradável, oculto, ele é adicionado. Por exemplo, a pessoa aceita economizar gás em troca de ter seu nome divulgado no jornal, para dizer que você é uma pessoa que contribui com o meio ambiente, etc. Mas após essa divulgação, deixa de existir. As pessoas tendem a manter o compromisso inicial. Eles fizeram um teste nos Estados Unidos, fizeram um estudo que foi justamente isso. Olha, eles primeiro solicitaram que as pessoas economizassem gás, não adiantou de nada. Então, no segundo momento, eles pediram que determinadas pessoas economizassem gás, porque o nome delas ia ser colocado no jornalzinho local de pessoas que contribuem com o meio ambiente, ou pessoas enfim, que contribuem com a sociedade. E elas, claro, queriam essa divulgação e acabaram economizando gás. Acontece que um tempo depois eles receberam uma correspondência dizendo, olha, sinto muito, mas a gente não vai poder mais divulgar o nome de vocês que estão contribuindo e tudo mais. E aí o que acontece é que nos meses seguintes essa economia continuou para essas pessoas, até aumentou. Por quê? Segundo o Cialdini, porque houve ali o compromisso, houve ali uma certa coerência. Claro que perceberam também benefícios, provavelmente ele fala isso, né? Pagaram contas mais baratas, esse tipo de coisa, mas ele atribui muito isso ao gatilho da coerência, tá? Que é justamente a técnica da bola baixa. E como eu uso o gatilho da coerência e do compromisso nos meus negócios digitais? Bom, eu gosto de usar esse gatilho durante a criação do conteúdo.
reforçando no aluno a mentalidade que eu considero importante para ser meu aluno. Exemplo, comprometimento, não procrastinação, hábitos de estudo. Eu tenho frases, por exemplo, quando eu faço lives, ou é, quando eu faço aulas, quando eu faço lançamentos, de falar para a pessoa escrever algumas coisas. Tipo, eu me comprometo, eu vou até o fim, né? E eu aprendi a fazer isso observando um grande player que eu gosto muito de assistir, que é o Pablo Marçal. Ele faz muito isso. Ele fala assim: escreve isso que eu estou falando. E geralmente o que ele está fazendo ali é usando o gatilho da coerência, né? Então ele vai plantar uma mensagem, fazer com que as pessoas escrevam aquilo. E em aulas ao vivo, ele pede para as pessoas repetirem verbalmente aquilo. É uma forma, repitam verbalmente, aulas presenciais, né? Então, em aulas que você dê online, você pode pedir, escrevam no chat isso que eu vou falar. Eu me comprometo a ser melhor, alguma coisa assim. Isso gera ali o gatilho da coerência, porque você muda a própria autoimagem daquelas pessoas. Então, eu coloquei aqui, durante meus treinamentos, reforço essa mentalidade em atividades interativas no chat das aulas, solicitando que eles escrevam frases do chat como eu me comprometo e tudo mais. No capítulo 4, seguindo aqui, ele fala da aprovação social. E o que seria exatamente o gatilho da aprovação social? O princípio da aprovação social, segundo o autor, afirma que um meio importante que as pessoas usam para decidir em que acreditar ou como agir é imitando o que outras pessoas estão fazendo. Exemplo, as risadas gravadas nas comédias de televisão, nas sitcoms, né? Ele conta até que isso começou nas óperas, né? Lá em 1800 e pouco, né? Pessoas eram contratadas para irem às óperas para rir, para reagirem, né? À peça que estava sendo apresentada ali. Isso gerava ali uma sensação de aprovação social. Então, quando um grupo de pessoas ria, outro grupo também costumava rir. Eu faço isso direto. Quando eu estou em peça de teatro, eu aplaudo alguma coisa e automaticamente outras pessoas aplaudem. Não sei se vocês já fizeram isso. Isso é aprovação social. Então, quando alguém fala alguma coisa, eu sou o primeiro a aplaudir, minha esposa já bota a mão no rosto, que ela sabe o que eu estou fazendo. Estou testando a aprovação social. Outros exemplos. Então, essas risadas gravadas, tipo, por exemplo, no Chaves e tal, né? Faz com que você ache que é mais engraçado, porque existe mesmo sendo uma risada extremamente falsa que tem ali, né? Outros exemplos, garçons que deixam dinheiro na caixinha de gorjetas. Inclusive, tem uma churrascaria que eu frequento aqui na minha cidade, em Brasília, que existe uma caixinha dos manobristas, né? E sempre tem um dinheiro ali. E é interessante que minha filha até observa, pai, sempre tem dinheiro aqui. Então é aprovação social, eles deixam dinheiro ali justamente para que você entenda que outras pessoas contribuíram para aquela caixinha e você também se sinta compelido a fazê-lo, através de um gatilho importante que é a aprovação social. Informar que um produto é o que mais cresce, o que mais vende, né? A gente vê isso, é muito comum, é o que mais cresce, o que mais vende, né? Ações de doação pela TV, onde os doadores são anunciados, então a gente vê muito isso, né? Que essas lives que são feitas, né? Criança Esperança, Teleton, tudo isso é feito de uma forma que você gera uma reação social ali, o gatilho da aprovação social, justamente para mostrar quem são os doadores, ou a quantidade, o valor que está sendo arrecadado, né? E um exemplo que ele dá que é interessante é do inventor do carrinho de compras. Ele disse que o inventor do carrinho de compras, ele tinha um mercado, e ele percebeu que as pessoas compravam só no máximo do que elas conseguiam carregar nas mãos ali durante as compras. Então ele inventou um carrinho, que é o carrinho de compra, mas ninguém usou no início, ninguém entendia. Então o que ele fez? Ele contratou pessoas, atores, para andar pelo mercado usando o carrinho. E aí virou uma febre, ele ficou milionário vendendo carrinho de compra. Né? Então, justamente isso. Eu, uma certa vez, numa loja de bolo, vi uma coisa sendo feita que eu achei super interessante, que era uma loja dessas que vendem bolos e ele vendia a fatia do bolo, ele vendia o bolo inteiro, também vendia a fatia do bolo. E eu percebi que a senhora colocou o bolo inteiro, cortou uma grande fatia e deixou o bolo cortado em cima
né? Ali protegido e tal, e com o valor da fatia ali. E aí eu percebi que ela estava usando o quê? O princípio da aprovação social, o gatilho da prova social. Por quê? Porque outras pessoas, se você olhar o bolo inteiro, parece que ninguém quis comprar o bolo, mas quando ela tira uma fatia, e ela tirou uma fatia só para colocar no mostruário, ninguém havia comprado o bolo, é justamente para que outras pessoas olhem o bolo e falem: opa, outras pessoas compraram, deve ser bom. Isso é aprovação social. Quando a aprovação social é mais influente? Em situações de incerteza, quando as pessoas estão inseguras, tendem a basear suas decisões nas ações de outros. As pessoas são inseguras e elas percebem o que as outras pessoas estão fazendo, porque aquilo é um sinal do que é certo fazer. Então, o exemplo clássico é o exemplo da técnica da fila da balada. Então, o que é isso? Os donos de casas noturnas, né, para dar uma sensação de que a casa é procurada, etc. Mesmo a casa estando vazia, eles criam uma fila ali, né, e vai limitando ali, eles vão limitando a entrada das pessoas para que quem for passando olhe aquela fila e fala: meu Deus, essa boate realmente ela é muito boa, esse local é muito legal porque tem muita gente, olha só e tal. Então é isso, essa é a técnica da fila da balada, também é uma forma de utilizar a aprovação social. Em situações de semelhança, também é uma forma que a aprovação social é mais influente. A aprovação social funciona melhor quando estamos observando o comportamento de pessoas que se parecem com a gente, chamado efeito Werther. Com a publicação do livro Os Sofrimentos do Jovem Werther, no qual o herói acaba se suicidando, gerou vários suicídios de jovem na Europa. É um tipo de associação, é um tipo de aprovação social, é um tipo de gatilho da prova social que ocorreu de uma forma negativa. O autor mostra estudo interessante que demonstra que o efeito Werther aumenta também o número de acidentes. Ele fala que várias pessoas começam a se matar, por exemplo, quando há divulgação de um suicídio de uma pessoa famosa, há um aumento de suicídio entre pessoas comuns. E uma outra coisa interessante é que aumenta acidentes. Por quê? Porque as pessoas tendem a simular acidentes, cometem suicídio simulando acidentes justamente por conta do seguro, né? Para a família não perder o direito ao seguro, alguma coisa assim. Então, é um estudo que ele mostra no livro dele. Outros exemplos aqui desse efeito, né? Estudo em uma campanha de arrecadação em uma universidade demonstrou que as doações mais que dobraram quando os estudantes diziam, entre aspas, eu sou estudante aqui também. Por quê? Porque existe ali justamente essa questão da semelhança, né? Se o vendedor citar ao comprador que pessoas semelhantes a ele já compraram o produto, a tendência de sucesso é maior. Por exemplo, olha, senhora, outra dona de casa, de nome Maria, já comprou esse produto, está satisfeita demais, ela já comprou esse detergente aqui, nós, as donas de casa têm comprado, isso também é o efeito Werther. Outra coisa, crianças tendem a imitar outras pulando na piscina, mesmo que não saibam nadar, então isso aqui é um perigo muito grande. Instrutores anti-tabagismo exercem efeitos mais duradouros quando possuem idade semelhante à do público-alvo, né? Por sua idade semelhante à do público-alvo. Massacres em escolas tendem a ser seguidos de outros massacres semelhantes, também uma coisa importante. O maior suicídio em massa ocorreu em 1978, com 918 de seus membros em Johnstown, Guiana. Então aqui, o que acontece? Existia uma seita, né, a seita do Jim Jones, né, que era um grupo de um líder religioso dos Estados Unidos, que se mudou para a Guiana Inglesa, e lá ele reuniu um grupo e, numa determinada situação, houve um suicídio em massa daquelas pessoas. 918 pessoas morreram. E aí ele disse que duas forças de aprovação social ocorreram aqui. Eles morreram tomando um veneno, né? Os primeiros a tomarem o veneno eram compatriotas, pessoas da localidade. Então existia uma forte questão de semelhança. Isso foi seguido da ignorância pluralística em larga escala. O que seria essa ignorância pluralística? É o que ele vai falar agora. Bom, o que é a ignorância pluralística? A ignorância pluralística explica parcialmente o chamado efeito espectador. A observação de que é muito mais provável que as pessoas intervenham numa emergência quando estão sozinhas do que quando outras pessoas estão presentes. Se as pessoas monitoram as reações dos outros em tal situação,
podem concluir, a partir da falta de iniciativa alheia, que as pessoas pensam que não é necessário intervir. Como assim? Vamos entender isso aqui. Um caso muito famoso foi o assassinato de Kitty Genovese. Cerca de uma dúzia de testemunhas, isso aconteceu em Nova York, na década, salvo engano, de 80. Cerca de uma dúzia de testemunhas, alguns falam até mais, falharam em prestar socorro quando ela era esfaqueada até a morte. E aí, a tese de um cientista social, houve várias teses a respeito disso aqui, mas a tese que o autor apresenta nesse livro é de que o que aconteceu aqui foi justamente essa ignorância pluralística. O que, que é? É aquele negócio, não, se ela está gritando, existem várias outras pessoas aqui. Provavelmente alguém vai chamar a polícia. Eu não preciso chamar a polícia, porque outras pessoas vão chamar a polícia. Outra pessoa vai chamar a polícia. É tipo, se há tantas pessoas aqui, é claro que alguém vai tomar uma atitude. Então, por exemplo, um banhista que não salva a pessoa em afogamento por acreditar que o salva-vidas faria algo. Então, a pessoa vê a pessoa se afogando, não pede socorro, não faz nada porque tem um salva-vidas ali, então ele acha que o salva-vidas vai fazer aquilo, às vezes faz ou não faz, mas isso é o que ele chama de ignorância pluralística. Bom, como eu uso o gatilho da aprovação social? Bom, basicamente usando depoimentos de sucesso dos alunos, é um excelente meio de mostrar aprovação social. A dica, se você ainda não possui depoimentos, porque não lançou seus produtos ainda, ou seu produto ainda, ofereça mentorias gratuitas para pessoas mais próximas e, posteriormente, solicite um pequeno favor, princípio da reciprocidade, e fazer um depoimento sobre o que ele aprendeu. Isso é uma forma de você conseguir depoimentos, tá? Fotos e vídeos de eventos são especialmente poderosos. Logo na apresentação do meu Instagram, há a frase, né? Quando você abre meu Instagram, no @vouserdelegado, eu tenho uma frase, mais de 5.000 alunos, me referindo ao meu programa de estudos para concursos públicos. Interessante, então, quando eu falo assim, nossa, mais de 5.000 alunos, né? Você vê aqui que no livro ele fala, né? Mais de 2 milhões de livros vendidos. Isso é aprovação social, o gatilho da aprovação social. Legal? Então, é isso. O quinto capítulo vai falar da afeição. Olha que interessante, vamos lá. E o que seria o gatilho da afeição? As pessoas preferem dizer sim a indivíduos e coisas que pareçam atraentes. Aqui um exemplo clássico é o exemplo do marketing da Tupperware, que é vamos dizer, essa loja, não sei se é a loja que fala, mas enfim, esses utensílios que são vendidos aqui, que a mãe da gente gosta bastante, né? Como é que funciona? Olha que interessante. Primeiro há uma reunião na casa de uma amiga. Então, lá, a amiga da sua mãe vai fazer uma reunião para apresentar os produtos da Tupperware. No início, tem sempre um sorteio, tem brindes, tem alguma coisa que aquelas pessoas vão ganhar. Em toda reunião, a dona da casa vai servir lanches para aquelas pessoas. Olha só os gatilhos sendo criados aí. A dona da casa faz a venda, não é o representante apenas anota os pedidos. Então você tem aí a afeição, reciprocidade por aquela pessoa. Então é muito mais fácil você vender para uma pessoa, ou comprar de uma pessoa que você já conhece e confia. Então, esse marketing da Tupperware fez muito sucesso e deu muito certo para essa marca. Interessantíssimo, né? Quais os fatos que geram afeição? Olha que interessante. Atratividade física, semelhança. Então, a gente tende a ter afeição para as pessoas que são semelhantes a gente, por vários motivos, né? Semelhantes em relação à nossa etnia, em relação a vários outros aspectos, né? Familiaridade pelo contato repetido, aquelas pessoas que você tem muito contato. Elogios sutis geram afeição, não puxar o saco, mas elogios sutis e desinteressados e sinceros, eles também costumam gerar afeição. E associação, ou seja, quando você faz associação, por exemplo, de alguém que tem uma atratividade física ou alguém que tem algum tipo de autoridade, por exemplo, com um produto, isso também gera afeição. Por exemplo, quando artistas eles anunciam determinados produtos. Você acaba acreditando que aquele produto tem a qualidade por associação, por ter afeição a determinada pessoa. Isso é muito poderoso. Olha, minha filha fica vendo esses youtubers, né? Tem um tal de Gato Galáctico. Ela me fez comprar
a mochila caríssima do Gato Galáctico, com estojo, com não sei o quê, e a qualidade não era muito boa. Eu vi que a qualidade, mas ela me pediu, era o presente de Natal que eu tive que ceder. Ela fez por associação, porque ela tem uma afeição muito grande por aquele personagem, um rapaz que vai ver vídeos no YouTube para crianças, e então ela fez a associação. E é muito poderoso, principalmente para crianças. A gente tem que tomar muito cuidado. Bom, o que é o efeito halo ou halo, né? Ou auréola? O que é o efeito halo ou auréola? O potencial que o ser humano tem de analisar, julgar, concluir e definir uma pessoa a partir de uma única característica. Um aspecto importante nesse sentido é a atratividade física. Então, é justamente isso, o efeito auréola, né? A pessoa, por exemplo, um famoso, ele tem esse efeito auréola muito forte, né? Muito interessante. Qual a influência do fator semelhança na afeição? Gostamos de pessoas que são iguais a nós, simples como isso. Como se dá a familiaridade pelo contato repetido? É um fator que gera afeição, desde que esse contato se dê em circunstâncias positivas. Quando você tem contato positivo com pessoas do seu trabalho, de um grupo escolar ou de um clube, alguma coisa assim, isso gera o contato repetido. Nesse sentido, elogios sutis é um forte fator de influência. Sim, não resistimos a uma adulação. Mas é esse exemplo de frase persuasiva. Já que você é especialista, é interessante isso. Ele dá esse exemplo. Se você quiser pedir um favor a alguém, você pode fazer um elogio. Já que você é especialista nisso, já que você é muito bom nisso, você poderia me ajudar nessa tarefa. Então, se você dissesse simplesmente, você poderia me ajudar nessa tarefa, é mais poderoso se você insere aí um elogio. Já que você é tão bom nisso, você é um especialista, você é fera nisso, você poderia me ajudar nessa tarefa? Então seria mais persuasivo, que gera justamente a afeição. Como a associação influencia na persuasão? Eu falei, né? Vamos lá, olha só. Só aqui não existe modulação, né? Então, olha só. Não, voltando aqui, desculpa. Como a associação influencia na persuasão? Ao associar a si mesmo aos seus produtos com coisas positivas, aumenta-se a afeição pelo produto associado. Então, exemplo, campanhas de veículos que usam modelos bonitas em divulgações. Então, você tem aquela característica física, uma moça bonita ao lado de um carro também que é muito bonito, mas então você gera uma associação ali de afeição, justamente porque existe ali um gatilho psicológico forte nisso. Quando artistas, por exemplo, né, usam o seu efeito auréola para divulgar produtos. A pergunta muito engraçada é: a Xuxa usa Monange? Será que a Xuxa usa Monange? Mas ela faz essa associação porque ela é uma pessoa que tem um efeito auréola muito forte, um efeito halo muito forte, né? Uma pessoa famosa, bonita e carismática, né? E que já teve um momento dela né, hoje talvez ela não seja tão conhecida das crianças, né, mas quem é mais velho aí acompanhou bastante a Xuxa e sabe que ela tem um poder muito grande de transferência, né? Então é isso justamente essa associação que ela faz. Como eu uso o gatilho da afeição? Bom, a atratividade eu cuido para aparecer de boa aparência nos meus posts. Eu uso os filtros, né? Eu tento aparecer com uma aparência legal nos meus vídeos, né? A semelhança, eu gosto de mostrar parte das minhas atividades diárias que possam inspirar as pessoas. Eu gosto de contar histórias, porque as histórias geram conexão, as pessoas se identificam com as histórias, isso gera esse gatilho da afeição. Através do contato, eu posto diariamente conteúdo de qualidade, eu mantenho uma rotina de envio de e-mails para minha base, com conteúdos também de excelente qualidade. Então, esse contato, as pessoas estão sempre me vendo, eu estou investindo em anúncios para que o meu conteúdo alcance mais pessoas e também alcance aquelas pessoas que já estão na minha base, justamente para elas não perderem o contato comigo, né? Não perderem o contato com a minha imagem. Por exemplo, a minha taxa de abertura eu considero razoavelmente boa, de 15 a 80, de 15 a 18%, né? Um número que quem é do marketing digital sabe que é um número bastante bom, né? Associo o meu programa, o programa de estudo que eu tenho, que é um dos meus produtos, né? Que é um programa de estudo para concursos públicos, com pessoas que foram aprovadas em concursos, trago depoimentos. Isso é prova social, mas também é afeição, porque aquelas pessoas possuem semelhança com as pessoas que adquiriram
aquelas pessoas que potencialmente vão adquirir o meu programa de estudo, tá? Legal. E você, como é que você usa o gatilho da afeição no seu marketing? Coloque aqui para mim. Coloque aqui nos comentários, vou gostar, vou comentar, vou trocar uma ideia com você, tá? Bom, os dois últimos, para mim, para mim, na minha opinião, são os gatilhos mais poderosos, que é o gatilho da autoridade e o gatilho da escassez. Bom, vamos entender o gatilho da autoridade aqui. Bom, o autor, ele fala de um estudo muito interessante, que é os estudos de obediência de Milgram. Vamos entender. Esses mostram fortes sinais da anuências. Desculpa, entrou a Síria aqui. Estudo de obediência de Milgram mostram fortes sinais de anuência aos pedidos de uma autoridade. Então, qual foi a experiência? Então, pelas figuras a gente consegue entender. Aqui tem um cientista que está sentado, anotando. Existe aqui um ator que finge que está tomando choque, esse que está de verde, e essa pessoa aqui é a cobaia. Então ela acredita que está dando choque. Esse cientista aqui, ele está dando ordens, basicamente funciona assim. Existem algumas... esse ator, ele finge que tem que memorizar uma lista de coisas, de palavras. E a cada erro que ele cometer, essa pessoa aqui, que é, na verdade, o objeto do experimento, né, a pessoa que está sendo estudada, ela vai dar um choque, esse choque é gradativo. O interessante é o seguinte, mesmo a pessoa sofrendo, mesmo esse ator sofrendo, ela acreditando que o ator, porque ela não sabia que era um ator, que esse ator estava sofrendo, ela recebia as ordens do cientista e continuava dando choque quando essa pessoa errava. Interessantíssimo isso. Então, essa é a experiência de Milgram, que a pessoa fica tão influenciada pela autoridade do cientista que é capaz de infligir dor a uma pessoa. E não são pessoas sádicas, são pessoas comuns. Né? Esse é o poder da autoridade. E quais são os princípios, os principais símbolos de autoridade? Primeiro são os títulos, né? Os títulos, talvez o primeiro grande, vamos dizer, símbolo de autoridade, né? A pessoa tem um determinado título, né? Um título de médico, um título de doutor, um título acadêmico, enfim, né? Em alguns hospitais, ele diz, né? O autor, os médicos, alguns hospitais americanos, os médicos residentes usam jalecos curtos, os recém-contratados médios e os mais experientes jalecos longos. Interessante que os enfermeiros costumam afrontar apenas os médicos de jaleco curto. Então, assim, eles enfrentam muito pouco os médicos de jaleco médio e não enfrentam os de jaleco longo, justamente só pelo poder da autoridade daquele médico, né, daquele título. As roupas, claro, né? Experimentos demonstram que pessoas que uniforme e terno são mais influentes. É por isso que os políticos usam terno, né? É por isso que a polícia usa uniforme, o distintivo, etc. Tudo isso gera bastante autoridade. Outra coisa que ele fala que eu acho interessante é que automóveis também, isso talvez tenha bastante relação com a cultura americana. Automóveis também gera bastante autoridade, né? Olha só que interessante, ele falou que numa pesquisa demonstrou que quando um carro luxuoso ficava parado no sinal aberto, os demais veículos demoravam mais tempo para buzinar do que quando o carro parado era um modelo popular. Então o cara parava um carro de luxo no sinal, o sinal abria e ele esperava alguns segundos. O tempo que a pessoa de trás demorava para buzinar era maior quando o carro era de luxo. Isso demonstra, segundo o autor, um efeito autoridade. É possível usar a influência do gatilho da autoridade sem uma autoridade real? Sem que exista, de fato, uma autoridade real? Sim, ele diz aqui de exemplo de uma campanha publicitária que foi feita há muitos anos, acho que na década de 70. Esse senhorzinho aqui é um ator. Só que ele interpretava na televisão, no seriado da televisão, um médico. E aqui, o que, que eles fizeram? Usaram o efeito halo dele, o efeito auréola, de uma forma, mas também a autoridade que na cabeça das pessoas ele tinha como um suposto médico, para dizer que o café descafeinado tinha propriedades, enfim, tinha algum tipo de qualidade, um tipo de propriedade, um tipo de benefício que o café com cafeína não teria. Então, é interessante isso, como os publicitários souberam explorar
a autoridade dele, desse senhorzinho aqui, que é um médico, né? Desculpa, um médico não, um ator chamado Robert Young, né? Que interpretava um médico na televisão, né? Então, é isso. Então, não precisa, basta que as pessoas façam, eles podem fazer isso também por associação. Interessante. Como eu uso o gatilho da autoridade? Bom, o meu próprio cargo, eu sou delegado de polícia, né, no Distrito Federal, ele me confere já uma autoridade, o próprio título, né, o próprio cargo já me oferece uma autoridade dentro do meu nicho, né, que é de concursos públicos. Eu acho interessante, por exemplo, na Hotmart, atualmente eu recebi a placa Black Moon, né? E quando você recebe uma placa Black Moon, tudo isso, né? Quando você tem a pulseira, essa pulseira é uma pulseira Black Moon, significa que você já faturou uma determinada quantia lá na Hotmart, no caso Black Moon, 5 milhões de reais. Então, então, inclusive, eu uso uma espécie de pulseira de borracha que identifica, né, no caso, que é identificada por outros empreendedores digitais. Então, olha só que interessante, né? Então, é isso, são gatilhos de autoridade. O número de seguidores nas redes sociais é um gatilho de autoridade. A publicação de livros, para mim, é o mais poderoso. Os dois são os mais poderosos. Cargo, título, né? E publicação de livros. Publicação de livro, principalmente livro físico, gera muita autoridade, principalmente se esse livro for um livro de sucesso, tá? Bom, seguindo aqui, capítulo da escassez. Mas antes, claro, quero que você diga aqui nos comentários como você usa o gatilho da autoridade nos seus negócios digitais. Coloque aqui nos comentários que eu vou gostar de saber e vou debater com você. Escassez. Qual a concepção do princípio da escassez? Qual a concepção do princípio da escassez? As pessoas atribuem mais valor à oportunidade quando estão menos disponíveis. As pessoas atribuem mais valor a oportunidades quando estão menos disponíveis. Então, as coisas estão menos disponíveis, eu quero dizer aqui, né? A gente gosta do que é escasso, do que é pouco, do que é limitado. Isso que é verdade. Como esse princípio é usado? Essa tática da quantidade, em táticas de quantidade limitada, prazo limitado, gera urgência, gera escassez, faz com que as pessoas ajam, porque justamente as pessoas têm medo daquela falta, né, da escassez. Bom, o que é a reatância psicológica e como ela age nas pessoas? A reatância psicológica é a reação emocional negativa à usurpação da liberdade e ocorre quando uma pessoa sente que alguém está tirando suas escolhas ou limitando o seu leque de alternativas. Esse princípio explica por que proibições geram condutas reativas às proibições. Por exemplo, no caso de censura ou proibições governamentais, quase sempre gera um aumento na vontade de consumir o material proibido. Veja aí quando tem lei seca, por exemplo, né, como ocorreu, por exemplo, em Chicago, né, quando houve a lei seca, e aí você teve um aumento do contrabando de bebidas, lembra da época de Al Capone e tudo mais, né? Quando você tem a censura a determinado material, você tem, na verdade, pensa que na época do regime militar, você tinha censura à manifestação e as pessoas buscavam se manifestar através da arte. Então é isso. O autor apresenta estudo que demonstra que a restrição, por exemplo, a conteúdos pornográficos a adolescentes aumenta a vontade de acesso a esse tipo de material. Então é justamente o que ele chama de reatância psicológica, né? Há uma reação psicológica à proibição. Existe uma outra teoria interessante que é a teoria da commodity, escassez ao quadrado. Em um estudo, uma empresa de fornecimento de carnes separou os compradores, restaurantes, supermercados, etc., em 3 grupos. O primeiro recebia um telefonema com um texto padrão de vendas seguido de uma oferta. O segundo grupo recebia o mesmo telefonema, mas com a informação de que uma escassez do produto se aproximava. Um terceiro grupo recebia informação de escassez, mas com acréscimo de que aquela informação não era de domínio público, mas via de certas fontes sigilosas. O último grupo comprou 6 vezes mais do que o primeiro. O segundo grupo já comprou o dobro do primeiro. Só que o último grupo, que tinha essa informação da escassez com um detalhezinho, que era a escassez ao contrário, desculpa, ao quadrado, né? O último grupo comprou 6 vezes mais do que o primeiro. Existe uma coisa interessante que é chamada teoria da nova escassez.
Valorizamos mais aquelas coisas que se tornam recentemente menos disponíveis do que aquelas que sempre foram escassas. Então, se coisas sempre foram escassas, a gente meio que se acostuma com elas. Mas quando uma coisa não é escassa e ela de repente se torna escassa, isso é uma nova escassez. E essa nova escassez gera um sentimento muito mais forte em relação àquele produto, uma reação psicológica. Por exemplo, quando há melhoria na vida de um grupo de pessoas, seguido de repentina piora, há uma sensação maior de perda. O autor cita o exemplo dos direitos dos negros americanos, que ganharam um forte incremento após a Segunda Guerra, sofrendo uma rápida piora na década de 60, o que gerou muitos conflitos. Então, depois dali da década de 40, depois da Segunda Guerra, houve um aumento dos direitos dos negros americanos, até porque muitos lutaram na guerra, mas na década de 60 houve um recrudescimento e isso gerou um conflito muito grande, um conflito que faz parte da história americana, inclusive. Né? Isso é chamada teoria da nova escassez. Então, por exemplo, se tem alguma coisa que você sempre teve acesso e de repente aquilo fica escasso, essa sensação, esse gatilho da escassez é muito mais poderoso. Né? Bom, uma outra coisa, competição. Uma forma muito poderosa de escassez é quando você insere o elemento competição. Então, olha só o que ele diz: não apenas desejamos mais o mesmo item quando escasso, como nosso desejo atinge um máximo quando estamos competindo por ele. Em um experimento, os pesquisadores ofereceram um novo biscoito às pessoas. Cada pacote continha 10 biscoitos para um grupo e 2 biscoitos para outro grupo. O segundo grupo gostou mais dos biscoitos desse segundo pacote que tinha menos, porque existia uma escassez. Aí olha só, depois os pesquisadores fizeram um novo teste, agora oferecendo o pacote de 10 biscoitos e em seguida substituindo pelo pacote de 2 biscoitos, teoria da nova escassez. Isso aumentou ainda mais o valor percebido pelo produto. Eles avaliaram melhor ainda, porque existiu justamente aquilo que eu expliquei, que é a nova escassez. Em uma terceira ação, os pesquisadores dividiram esse grupo de testes em 2 grupos. Para o primeiro, afirmaram que a troca foi por um erro. Para o segundo, afirmaram que a troca se deu pelo fato de que o outro produto pudesse ser fornecido a outras pessoas. Este último foi o que mais gostou do produto, competição por recursos escassos. Então, a pessoa fala assim, poxa, já que eu tenho que dividir, há uma competição por isso, então aquilo não é só meu, outras pessoas estão demandando por aquilo, então, naturalmente, aquilo me parece ter mais valor. Vendedores fazem isso quando afirmam a potenciais compradores que existe outra pessoa interessada no bem. Olha, se você não comprar é o último e outra pessoa já veio aqui e é possível que ela leve, então você tem a chance de levar. Né? A mesma estratégia utilizada por lojas em grandes promoções, como a Black Friday, por exemplo. Então existe ali uma escassez, uma competição para comprar produtos escassos. Isso é um dos gatilhos utilizados. Está explicada aí a força dos leilões. Um terno usado por John Travolta, por exemplo, no filme Embalos, de sábado à noite, foi vendido pela bagatela de $145 mil em um leilão. Porque o leilão envolve isso, a escassez, porque aquele produto é único, né? E também a competição. Quando você consegue unir essas duas coisas, escassez e competição, realmente é muito poderoso. E como é que eu uso? Eu não coloquei aqui, mas eu falo para vocês, como é que eu uso a escassez nos meus negócios digitais? Bom, quando eu vou fazer um lançamento, eu escalono essa escassez da seguinte forma. Na abertura do carrinho, eu sempre coloco um elemento muito exclusivo e de forte escassez, e que gera competição para a compra dele. Aí existe na abertura do carrinho, um boom de vendas muito forte. Por exemplo, eu coloco que os 10 primeiros compradores do produto vão ter uma videoconferência comigo de 45 minutos. Então, é algo que eu não posso disponibilizar a todo mundo, apenas aos primeiros 10 ganhadores. Essa é chamada escassez com competição. Também eu coloco um desconto, às vezes eu coloco um desconto escalonado, ou simplesmente fecho o carrinho num tempo menor. Então, por exemplo, eu posso fazer assim, na primeira forma de escassez, eu coloco essa escassez com competição, que é muito poderosa, né? Então, se só os 10 primeiros que vão ter, então vai existir uma competição para quem comprar primeiro. Num segundo momento, eu gero uma escassez de valor, dizendo que se comprarem até determinado horário daquele dia,
vão ter um desconto e depois o preço é normal, mas eu geralmente fecho o carrinho no mesmo dia. Eu gosto de lançamento, e aí vai contra talvez o que se ensina aí, né? Mas é o que nos meus testes mais deu certo. Eu fecho o carrinho em um dia. Eu abro o carrinho e fecho o carrinho em um dia. Geralmente meus lançamentos dão certo assim. Legal? Interessante demais. Muito bom, né? Muito interessante esse livro. E você usa a escassez? Me fala se como é que você usa, dá aí uns insights pra gente. Vai ser legal a gente trocar essa ideia. E no capítulo final, ele simplesmente retoma o ponto de vista dele inicial, né? Embora queiramos tomar a decisão mais ponderada e refletida possível em qualquer situação, a mutabilidade e o ritmo acelerado da vida moderna com frequência nos privam das condições apropriadas para análise cuidadosa. Não adianta você conhecer esses gatilhos, você vai cair nesses gatilhos, porque eles são muito poderosos. Por causa da crescente sobrecarga cognitiva em nossa sociedade, a predominância da tomada de decisões por atalho tende a aumentar de maneira proporcional. Os profissionais da persuasão, que impregnam seus pedidos com algum gatilho de influência, têm mais chances de sucesso. É isso. Agora, uma informação importante para a gente terminar. Eu deixei aqui na descrição desse vídeo um link para você baixar o PDF com as informações, na verdade, com esse mapa mental. Também deixei algumas informações importantes para você olhar aqui, tá? Queria que você colocasse também nos comentários se você gostou, né? Se você gostou dessa análise, se você gostou do exemplo e se existe algum outro livro, algum outro material que você gostaria que eu avaliasse aqui, que fizesse um resumo, que fizesse um estudo aqui com vocês, tá? É isso, agradeço demais. É isso, a gente vai caminhando aí e a gente se vê na próxima, tá bom? Continue seguindo, um abraço.